Vamos conversar um pouquinho? Então, tá bom. Sobre 6 pontos que que fazem parte de uma educação ineficiente. 6 pontos que encontramos em uma educação nada eficiente. E aí, então, a gente conversando sobre isso, a gente vai trazendo a nossa mente, se a gente tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, isso é muito importante, né? Então, a partir do momento que a gente começa a falar, que a gente começa a conversar, que a gente começa a refletir sobre esses pontos, eles vão vindo à nossa mente consciente. E quando a gente tem essas informações, digamos assim, na mente consciente, a gente pode então direcionar para onde a gente quer caminhar, que sentido a gente quer dar para a nossa caminhada enquanto educadores, né? Então, são 6 pontos que a gente observa muito, né? Às vezes a gente tem mais de um, menos de outro, mas são 6 pontos que a gente observa que não trazem benefícios para a educação, né? Seja da nossa criancinha pequena, mais ou menos, maiorzinha, ou para os jovenzinhos, né? Os jovens já. Então, muita atenção nesses 6 pontos. Pode ser que a gente apresente algumas características de um, nada de outro, mas pode ser que a gente apresente bastante forte alguma dessas características. Então, vamos começar então com a permissividade. A permissividade é algo comum numa educação ineficiente, nada eficiente, né? Os pais acham, com essa permissividade, que as crianças elas devem aprender por si mesmas, que elas já podem decidir, que elas já podem resolver, que elas já podem agir por si mesmas. Lembrem-se, a criança ela está numa fase de desenvolvimento. Então, né, ela necessita da orientação do adulto, seja da mãe, do pai, do professor, do educador que está com ela. Então, a criança ainda ela está em desenvolvimento, em formação, né? Ela necessita deste olhar do adulto para direcioná-la, então, para o melhor caminho, não é? Nós, adultos, somos essa vontade auxiliar das crianças, né? Nós que vamos guiar o desenvolvimento bom, saudável, favorável delas. A criança, por si só, fica difícil, ela não tem esse cabedal ainda, ela não consegue abstrair a informação como um todo, como a gente consegue, né? E a gente percebe, então, que crianças que têm pais, adultos muito permissivos ao seu redor, essas crianças elas vêm apresentar uma baixa autoestima. Então, a autoestima dessas crianças cai muito, né? Por quê? Porque elas não se sentem olhadas, elas não se sentem cuidadas, né? A criança ela não tem todos os elementos para tomar a boa decisão sempre. Ela necessita então do olhar do adulto, do cuidado do adulto. Então essa permissividade ela vem encapada então de algo que pode parecer bom, não sei, né? A pessoa diz às vezes, porém é algo muito perigoso e prejudicial. Então esse é o primeiro ponto de uma educação ineficiente. Agora o segundo ponto. Pais muito superprotetores, adultos em volta da criança que são adultos muito superprotetores. Pessoas muito superprotetoras, eu convivi muito tempo com psicólogas, né? Minhas amigas psicólogas me ensinaram muito. Então, a gente percebe que pais adultos muito superprotetores são pais muitas vezes inseguros, né? Por insegurança, por medo da criança se machucar, alguma coisa assim, eles estão sempre ali ao lado, super protegendo, com muita atenção, com muito cuidado.
E esses pais, então, eles podem ser ou muito inseguros ou se sentirem muito culpados, né? E aí eles vão interferindo naquelas ações que são próprias da criança. Levar a criança ao parquinho, a criança cair, ralar um joelho, né? Se sujar no barro, isso faz parte do ser criança, né? É assim mesmo. A gente vai estar atento com as coisas que são perigosas, porém, sem aquela super proteção que é o exagero. Então, nós falamos da permissividade, não foi? Muito bem. Agora nós estamos falando da superproteção. É o outro extremo. Um extremo e o outro extremo. Lembrem-se, os extremos, atenção, bandeira vermelha. Tudo que é extremado é perigoso. Então, a superproteção, ela vai tirando a autonomia da criança. Em cada idade é esperado algo da criança. Em cada idade é esperado, dentro do desenvolvimento, que a criança vá adquirindo e vá conquistando autonomia para a sua idade, né? E com a superproteção, essa autonomia ela vai sendo tolhida, né? E, por exemplo, no parquinho, uma mãe superprotetora está o tempo todo ao lado da criança, põe a criança sentada, tira a criança, o tempo todo ao lado da criança, dando comando, isso pode, não, perigoso, não mexe aí, suja, cuidado com o colega, nananã. E vai criando uma ansiedade exacerbada na criança, né? Além de tudo, tirando a autonomia da criança. Tira a capacidade de determinação que a criança pode vir adquirindo com a idade, com o tempo. A criança ela não se torna segura, né? Ela é apegada ao adulto, ela tem o tempo todo esse super cuidado. Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado com a superproteção e muito cuidado com a permissividade. São 2 pontos de uma educação ineficiente, uma educação que vai tolher, uma educação que não vai estar de olho no desenvolvimento, no que é esperado da criança naquele momento. São pontos extremados e difíceis, não é? Outro ponto difícil, outro ponto perigoso, outro ponto de uma educação ineficiente, a gente que atende há muitos anos assim, a gente presencia muito isso na fala dos pais, né? Que são os pais desconfiados, né? Pais desconfiados. Eles conseguem até uma certa obediência dos filhos, só que os filhos, eles vão se distanciando dos pais. São aqueles pais que chegam falando assim, e aí, você fez mesmo a lição? Deixa eu ver. E aí, você arrumou mesmo seu quarto? Você arrumou mesmo sua cama? Será? Ah, não sei não, hein? Então, esses pais, esses adultos, sempre desconfiados se a criança realmente executou a ação ou não, vai desenvolvendo nessa criança um distanciamento. É ruim ficar perto de adulto assim. Tudo que eu faço vai lá averiguar para ver se está bem feito, para ver se eu fiz realmente, né? Então, com o intuito de ganhar a confiança, afasta, afasta e afasta. Você deve conhecer alguém assim, né? Que tem sempre essa fala de desconfiança. Tem adulto que é assim, que age assim com a gente, adulto também. E a gente não gosta disso, não é verdade? Ai, fica sempre, parece que pegando no pé, né? Sempre desconfiando do que eu fiz. Se eu fiz direito, se eu não fiz. Se eu fiz na hora certa, se eu não fiz. Ai, credo, para com isso. E tem pais que são assim também. E aí, você fez isso? Será que fez direito? Será que fez bem feito? E junto com essa fala, então, de desconfiança, vem junto o tom de voz, o gestual, todo reativo, incrementando mais ainda a educação nada, nada, nada eficiente. Com esses pontos, a gente vai observando que a gente vai criando abismos, distanciamento dos nossos filhos, deixando nossos filhos inseguros,
deixando nossos filhos com baixa autoestima. Tudo que a gente quer distância. Por isso que é importante a gente refletir, repensar as nossas ações. Será que eu ajo um pouco assim, tem hora? Será que eu estou agindo mais assim? Então, a gente conversando, a gente vai trazendo à tona todos esses aspectos, vai refletindo, vai avaliando e aí então a gente vai poder então agir e intervir da melhor maneira possível. Mais um ponto aqui, vamos conversar mais um ponto que acontece muito, mais um ponto de uma educação ineficiente, que vai trazer então, né, transtornos aí para nossa caminhada de educadores, certo? Vamos recapitular. Permissividade, tá num ponto. Superproteção, desconfiança demais e agora mais um ponto. Autoritarismo. Autoritarismo é diferente de autoridade. Nós sempre seremos pais, né? Essa é a nossa autoridade de pais. Então, eu posso ser uma mãe e amiga das minhas filhas. Só que eu nunca vou ser amiga e mãe. Eu sempre serei mãe e amiga. Em determinados momentos, eu vou agir com minha autoridade de mãe. Eu vou falar, eu vou orientar, não é? Mesmo elas adultas agora, é necessário elas terem esse porto seguro de saber que eu exerço a minha autoridade de mãe, a mãe amiga. Agora, autoritarismo, né? O meu marido fez filosofia, então ele explica essas coisas pra gente. Tudo que termina em ismo é perigoso. E autoritarismo termina em ismo. Depois você pensa em outras palavras que terminam em ismo. São perigosas também, requer uma atenção especial, certo? Então, o autoritário, o pai autoritário, a mãe autoritária, é aquela que manda, que fala e a criança tem que executar daquele jeito, naquela hora, naquele momento, né? Tirando a capacidade de decisão que a criança já tenha, né? Então, em determinadas idades, a criança já vai sendo capaz de decidir, né? Porque é próprio daquela idade. Só que com pais autoritários, essa capacidade ela é diminuída. Aí chega lá na adolescência, né? Onde o adolescente, se praticarmos com a criança desde pequeno uma educação eficiente, nós vamos ter adolescentes e jovens maduros para a idade, responsáveis. Agora, se a gente pratica uma educação ineficiente, nós vamos ter adolescentes e jovens imaturos, né? Que querem ficar no celular o dia inteiro, que não arrumam nem a cama, que não tem responsabilidade. Nós temos um curso que se chama Educação Eficiente, não é verdade? Então, lá tem a aula, acho que é 4 ou 5, que vai falar sobre valores. E como que a gente vai incutindo esses valores em cada etapa, em cada idade, né? Então, a gente praticando uma educação contrária à ineficiência, uma educação eficiente, nós vamos chegar no ponto de termos adolescentes e jovens maduros. Nossa, você já ouviu falar em aborrecentes? Eu acho horrível isso, horrível, é muito ruim. Até me arrepia, credo, não gosto. Não gosto de falar isso. Aborrecente mostra que essa criança passou por uma educação muito ineficiente, né? E tem adulto que fala e ainda dá risada. Tá dando um atestado para si mesmo de um educador ineficiente, né? Desculpa, mas é bem por aí, né? Por quê? Porque se a gente praticar as atitudes contrárias a tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, nós vamos sim conseguir ter crianças em cada faixa etária decidindo, né? Sabendo fazer as coisinhas ali com autonomia dentro da idade do que é esperado para aquela idade.
Senão daqui a pouco meu filho tá com 10 anos, eu tô pondo comidinha no prato para ele ainda. Daqui a pouco minha filha tá com 8 anos, 7 anos, eu ainda tô lá no banheiro junto com ela limpando o bumbum. Para com isso. Então assim, meu filho tá com 6, 7 anos, eu ainda tô tirando a roupa dele, pondo a roupa nele. Que isso? Então assim, se você tem dificuldade em saber o que é esperado em cada idade, para cada idade, põe aqui embaixo. Eu posso até fazer uma live de cada idade para vocês, falando o que é esperado em cada idade. E não sou eu que estou falando isso, são os autores. Isso é pedagógico, certo? Né? O que é esperado. Aí a gente vai maturando cada etapa dessa. Em cada etapa a criança ela é bem estimulada, né? E ela vai tendo capacidade de decisão, né? E aí ela vai chegar na adolescência, na juventude, na vida adulta madura. Já viu tantos jovens que começam um curso, tranca, não é isso que eu quero, tranca, não é isso que eu quero, não sei o que eu faço na minha vida, tô muito ansioso, Nossa, para com isso. Por isso, gente, que a gente tá aqui, nesse tempo, não é? Doando esse tempo, para que a gente possa conversar mais, para que a gente possa abrir a nossa mente, refletir sobre isso, praticar uma educação mais assertiva, uma educação eficiente. Mas hoje nós estamos falando desses pontos que trazem prejuízos na educação. São pontos contrários à educação eficiente. Então, autoritarismo é um ponto muito contrário, certo? Junto com essa fala autoritária, vem o gestual autoritário, vem o tom de voz autoritário, né? Os pais sempre querem pela criança. Ela não tem poder de decisão nenhum. Os filhos não sabem querer, não sabem decidir, ficam imaturos sempre, né? A vontade nunca pode nascer aqui dentro da criança. A criança nunca toma uma decisão sozinha e também vai criar, como cria lá na desconfiança, um distanciamento entre pais e filhos. O diálogo inexiste. Né? As potencialidades da criança não são vistas. As capacidades que devem ser desenvolvidas são tolhidas. Então, muito cuidado. É um ponto muito perigoso, certo? Então, a criancinha, desde pequenininha, né? Ela está com 3 anos e meio, 4 anos, ela já vai, às vezes até antes, ela já vai decidir que roupinha ela quer. Ainda é uma decisão dirigida? Sim. A mãe vai colocar na cama 2 trocas ou 3 trocas de roupa e pede, fala para ela qual dessas você quer colocar. E a criança decide. Então, é uma decisão dirigida. É diferente também da permissividade, né? A mãe abre o guarda-roupa, a roupa tá cheio e fala pra filhinha lá, que roupa você quer? Né? Tá um calor danado e ela quer colocar roupa de frio, tá achando bonito e vai sair toda empacotada com bota, com isso, aquilo, só porque ela quis. Isso é permissividade demais, né? Ou então, tá calor e o filho quer a bermuda tal e a mãe quer que ele ponha a outra. Isso é autoritarismo. E aí a gente vai criando, então, esses vieses aí, onde vamos ter, então, uma educação ineficiente. E o sexto ponto, o quinto ponto, né? 1, 2, 3, 4. Quinto ponto é a falta de diálogo. O quinto ponto é esse abismo que existe, então, esse distanciamento. Não tem diálogo, falta diálogo, né? E aí você vai percebendo isso até na adolescência, na juventude, e aí, com esses pontos, a dificuldade de diálogo, ela vai sempre aumentando. Ou é sempre a vontade da criança que é feita e a criança não escuta os pais, ou é sempre a vontade dos pais que é feita e os pais não ouvem a criança, seja na superproteção, seja na permissividade, seja no autoritarismo, seja na desconfiança, inexiste um diálogo assertivo, inexiste um diálogo eficiente, né? E o sexto ponto de uma educação ineficiente é o castigo. Quando que você percebe que a educação, né, tá ineficiente? Quando é necessário eu exercer esta minha autoridade através do castigo constantemente.
várias vezes ao dia, todos os dias, né? Então tem mãe que fala assim, eu já tirei tudo dele, não adiantou nada. Então, se você já foi por esse caminho e não adiantou nada, você já entendeu que esse caminho é ineficiente. Bom, o bom da história é que a gente vai mostrar, então, quais são os caminhos eficientes. Eu tenho 10 pontos para falar com vocês sobre como é uma educação eficiente. Quais são esses 10 pontos importantes para uma educação eficiente? Bom, mas voltando aqui no último ponto da educação ineficiente, né? Ineficiente é só 6. Só? Pelo amor, se 6 aqui já Deus me livre, né? Ai, ai. Nossa, educação eficiente são 10 pontos? São, porque são pontos prazerosos, são pontos gostosos, dava até pra gente elencar mais, certo? É muito melhor a gente ser proativo, eficiente, do que a gente ser reativo. Ser reativo dá mais trabalho. Por que a gente é mais reativo, então? Porque nós viemos de uma educação reativa e a gente continua assim. Mesmo a gente não gostando, ninguém mostrou pra gente como pode ser diferente. Então a gente retoma isso de novo, revive isso de novo, faz isso de novo, né? Então a gente fica nesse círculo vicioso. Eu não gostei, não foi bom, mas eu faço de novo, porque eu não sei fazer diferente, né? Primeira coisa, para a gente fazer diferente é necessário a gente refletir sobre isso, entender, aceitar, é isso mesmo, e ter ferramentas para fazer diferente. Aí que tá o X, né? Então, cuidado também, trazer a reflexão, refletir e sair com complexo de culpa, inferioridade, sei lá o quê. Ai meu Deus, piorei, né? Piora mesmo, né? Então, assim, é necessário refletir, repensar e refazer. Agora, para refazer é necessário ter ferramentas. E nós vamos também passar isso aqui para vocês, porque isso é importante, certo? Então, vamos lá. Castigo. Sexto ponto de uma educação ineficiente, né? Muito castigo. Usar o castigo como método de educar. Puxa vida, né? Então, o castigo ele vai sempre amputar alguma coisa da criança, né? O diálogo com a criança fica o pior possível. Nós sabemos que muito castigo não traz o resultado desejado, né? Tem mãe que falou, eu já tirei isso, já tirei isso, já tirei isso, já tirei isso, já tirei. Pô, tirou tudo, né? E tá do mesmo jeito. Então você vê que o caminho é outro, né? Na programação neurolinguística, no nosso curso Educação Eficiente, a gente conversa, a gente troca experiência, a gente troca ideia sobre o ganha-ganha. O ganha-ganha é recompensar o que a criança fez de bom. Mas também não é recompensar tudo, senão vai ficar recompensando o dia inteiro. Porque ela vai gostar e ela vai continuar fazendo coisas boas. Né? Então, é entender mesmo o processo minuciosamente e começar a praticar. Mas nós sabemos, né, na educação proativa, que a recompensa ela traz muito mais resultados bons para todos do que o castigo, né? Hoje em dia, a recompensa traz mais bons resultados. Pode ser que lá em 1960, 1965, aí o castigo ainda funcionasse. Mas hoje a nossa realidade é outra, né? É importante a gente ir acompanhando todo o desenvolvimento, né? Hoje em dia a criançada é muito mais esperta, né? Não tem muito esforço na vida, então é necessário a gente ir reformulando essas coisas também, sabe? Então, assim, o nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. A criança, na primeira infância, é uma esponjinha. A parte sensível dela está muito aguçada, né? Nós vamos, através do nosso exemplo, através da nossa linguagem, através do nosso tom de voz, através do nosso gestual, educando, mostrando uma educação, um caminho bom, uma educação eficiente para as nossas crianças, e nós vamos trabalhando nelas a afetividade. Nós sabemos que nós aprendemos por repetição, emoção e ritmo. Ainda vou fazer uma live só sobre isso para vocês
tirarem todas as dúvidas possíveis e imaginárias, tá bom? Uma coisa é bem diferente da outra. Só que as três coisas são importantes para ocorrer uma aprendizagem significativa e eficiente. Então, o nosso exemplo é muito importante, o nosso diálogo proativo com a outra pessoa é muito importante, sim. Então, ao invés do castigo, trabalhar as recompensas boas, trabalhar o ganha-ganha. Não sei se vocês já ouviram falar do ganha-ganha. Certo? Então, aqui, assim, sintetizadamente, ainda é a segunda vez que eu faço essa mesma live, que da primeira vez eu fiz e não ficou gravado, não gravou aqui, não sei porquê. Vou agora de novo baixar e ver se salvo ela, essa live aqui, para colocar lá para vocês. Tem gente que gosta de ouvir em outro momento, não é verdade? Então agora, nessa live aqui, nós conversamos sobre os 6 pontos de uma educação nada eficiente. Uma educação ineficiente. Uma educação que traz prejuízos para os dois lados, certo? Então, muita atenção nesses 6 pontos. E esses 6 pontos, eles podem ser trabalhados diferentemente, tá? Quer saber como? Então, tem uma aula sobre isso, logo ela vai ser liberada, que está lá no nosso curso Educação Eficiente. O nosso curso Educação Eficiente pela plataforma Hotmart, o link para você ingressar nesse curso está aqui na bio. O valor do curso é muito baixinho mesmo, né? Quanto mais pessoas aderirem, mais a nossa sociedade fica com uma educação mais eficiente, certo? Então, assim, se você tem dificuldade em saber como agir diferentemente, lá você vai ter essas orientações. No curso Educação Eficiente, as aulas são sempre suas. Você pode assistir às aulas, são curtinhas, objetivas. Você pode assistir a aula no celular, no computador, no notebook, a hora que você quiser, quando você quiser. A aula serve para os adultos ficarem proativos, eficientes. Então, você que é adulta, pai, mãe, vó, professora, tia, sei lá o que, babá, também tem babá no curso. Então, você ouvindo as aulas, você vai mudando e você vai analisando. Nossa, olha, era assim mesmo, agora eu tenho ferramentas para agir melhor, não é? E você, então, adulto, você vai aprendendo uma educação eficiente para lidar com quem, Nívia? Para lidar com a sua criancinha, para lidar com o seu bebezinho, para lidar com o seu jovenzinho de 5, 6, 7, 8 anos, para lidar com o seu adolescente, para lidar com o seu jovem, para lidar com você mesmo, com as pessoas que moram aí com você. Uma educação mais eficiente vai trazer bons resultados para todo mundo, para toda a família, né? Para todo mundo. Você vai se cansar menos e conseguir os resultados que você deseja mais rapidamente e mais eficientemente, certo? É baseado na programação neurolinguística, tá bom? É baseado também numa psicologia. Eu não gosto muito de falar psicologia positiva, porque tem coisa na psicologia positiva que é muito, né, assim, mas é um caminhar proativo, tá bom? Eu tenho muitos anos de experiência, eu trabalhei assim, ainda continuo agindo assim com sobrinhas, com os netos agora, né? Belezinha, com as crianças que eu ainda atendo poucas crianças, mas ainda atendo crianças, atendo mais adultos. E com os adultos que eu atendo, eu vou dando essas orientações e os adultos rapidamente, né, conseguem resultados melhores, mais eficientes e ficam menos ansiosos, menos nervosos, dormem melhor, não é verdade? Porque estão mais tranquilos, sabendo que está fazendo bem feito o que deve ser feito, certo? Então, olha, a dica de hoje é essa, né? Fique longe desses 6 pontos que são prejudiciais para qualquer educação, até para nós adultos. Nós vamos criar abismos, diminuir a autoestima, nós vamos deixar o diálogo de lado. Então, isso aqui é tudo de ruim, não gosto disso não. E vamos praticar uma educação eficiente. No nosso cursinho, nós estamos com 12 aulas lá, 12, 14 aulas mais ou menos, isso, tem até relaxamento lá. E lá também tem, então, as 10 estratégias eficazes de uma educação eficiente.
Vale a pena assistir essa aula lá, hein? Logo, logo ela estará liberada, tá bom? Bom, abraço. Dei uma olhada no link lá na bio. Nós já temos um grupinho de 30 e poucas pessoas já, no grupo de WhatsApp também da Educação Eficiente, onde eu coloco orientações todos os dias, certo? Vamos praticar uma educação eficiente. Nossa sociedade agradece, nossa família agradece. Todos nós vamos sair ganhando com isso, tá bom? Abraço, tchau. Obrigada por compartilhar conosco, temos muito para melhorar. Eu que agradeço a sua companhia aqui, a sua atenção, tá bom? Obrigada. Isso, vamos praticar uma educação eficiente, hein? Sempre é tempo, né? A gente sempre pode melhorar, tá bom? Beijo, tchau. Até a próxima. Tomara que fique gravado.